Pronto. Boa noite a todos, né? Vamos começar então nossa aula de hoje com o quê? Resolvendo exercícios da lista? São 27, né? Tá certo. Daqui a pouco chega mais dois. Joia. E aí, tiveram dúvida em quais? Ó, vê só como é que eu vou fazer, tá? Eu vou dar uma pista, como é que é. Eu vou dar uma ajuda, como é que resolve as questões, certo? Eu prefiro dar uma pista do que entregar de mão beijada já feito. Porque eu quero tentar forçar você a tentar chegar na solução do problema, certo? Tá joia? Então, olha só. A primeira questão diz assim, ó. Borda banheira. Carlos é especialista em fabricar borda de granito para banheira de formato circular. Ó, formato circular. Conforme a figura abaixo. Aí eu fiz até uma figurinha aqui abaixo, ó. E ele quer o quê? Ele quer a borda, essa parte preta. Não é a parte branca, não. Ele quer a parte preta, a borda. Sabendo que a borda é feita de uma peça única e seu preço é calculado de acordo com a área em metros quadrados dessa borda, desenvolva um programa que solicita as medidas necessárias e o preço do metro quadrado cobrado e calcula o Ô, preço professor, total dessa peça. Oi. o senhor não está compartilhando a tela, não. Eita, desculpa. Ainda bem que você avisou. Eu sempre acabo esquecendo alguma coisa. Obrigado, viu, Arthur? Pronto. Nada, foi o Francisco que percebeu. Eu Ah, tava foi, né? notando uma coisa Ah, estranha e não Francisco, tava obrigado, conseguindo viu? identificar o que era. Tá, obrigado, viu, Francisco? Ó, conseguem ver aí agora? Sim, agora tá ok. Tá, agora tá ok, né? Pronto. Então, olha só. Então, esse problema aqui, viu, gente? Eu me inspirei num problema real, viu? Para fazer. Foi meu irmão é engenheiro civil e um colega dele fez uma casa e a casa tinha uma banheira lá dentro da casa dele que tinha, ele mandou fazer, era uma banheira circular, do jeito que tá aqui. E ele mandou fazer essa borda aqui, ó, uma borda de granito na banheira. E o cara cobrou desse jeito, fez, não, beleza, eu faço a borda do jeito que você quer. Mas o que, é que eu vou fazer? Eu vou tirar a área da borda, vou tirar a área dessa borda aqui e vou cobrar pelo metro quadrado dessa borda. O cara fez, não, tudo bem, pode fazer. Aí eu pensei, poxa, imagina um programa de computador já para calcular esse custo desse material, como é que seria? Então, isso foi baseado num problema real mesmo, certo? Bom, como é que seria a solução desse problema? Ó, eu quero a área dessa borda aqui, certo? Só a área da borda. O que é que eu faria? Eu pegaria a área maior do ciclo todo, menos a área da banheira aqui, ó. Deu para entender aí qual é a jogada? A área maior, que seria o círculo junto com a banheira, menos a área da banheira. Como é que é a área do círculo maior? É πr ao quadrado. Lembram disso? E como é que seria a área da banheira aqui? πrzinho ao quadrado. Rzinho seria o raio da banheira. Certo, gente? Seria o raio da banheira. Só que, qual é a jogada? Você, quando está fazendo um programa de computador, você tem que pensar naquela pessoa que está executando o programa. Ou seja, a pessoa que vai usar esse programa para ele pegar o raio é complicado. Então, o que seria mais vantajoso para o cara fazer? Você pedir para o cara dar o diâmetro da banheira. Diga assim, ó, deu o diâmetro da peça toda, da borda junto com a banheira, e depois deu o diâmetro só da banheira. Você com o diâmetro não chega no raio? Professor, eu considerei o volume, porque a banheira seria volume. A lógica é fazer a maior parte. Não, senhor. Rafael, a lógica é fazer área. Tá dizendo aqui, ó. Sabendo que a borda, que é só a borda. Não tem volume, não. É só a borda da banheira. Certo? E ainda digo aqui, ó, em metro quadrado. A área, ainda fala, ó, área em metro quadrado. Não tem nada de volume, não, viu? Tá certo? Se fosse volume, aí seria mais complicado ainda. A questão é simples, não é complicada não. Certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, eu vou pegar o diâmetro, com o diâmetro eu não chego no raio, não chego. Por quê? Porque eu sei que o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu pego o diâmetro e divido por 2. Aí eu obtenho o raio tanto desse ciclo maior quanto da banheira. Obtendo o raio de cada um, eu calculo a área de um menos a área do outro. Aí eu vou obter a área em metros quadrados da borda. De posse da área em metros quadrados da borda, o que, é que eu faço?
É só pegar o preço do metro quadrado e multiplicar um pelo outro. Acabou-se. Só isso. A matemática é simples. Não é uma divisão, duas divisões aqui do diâmetro para obter o raio. Depois eu calculo a área do um menos a área do outro e multiplico depois pelo preço total. Só isso. Dificuldade, gente. Querem que eu faça a questão em JavaScript? Quer que eu faça, Hudson? Quer, Carolina? Faço. Eu faço. Você pedindo, eu faço o que vocês quiserem. Certo? Faço sim, Então Hudson. me dê 10 na média. É o quê? Tô brincando, professor. Você Você quer- falou que ia fazer o que a gente quisesse. Você quer 10 na média, é? Pra 10. Você tem que merecer o 10. Nem assim não, me dê não. Tem que merecer. Ó, vou fazer a questão, certo? Então tá aqui. O nome dele, qual é o nome dela? É Borda Banheira, né? Então tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Criar um arquivo novo. Salvar aqui já aqui. Vou botar ele aqui no desktop. Borda banheira .html, né? Aí eu boto aqui o script. Só para poder executar, né, gente? Mas o código você não precisava botar o script não, tá? Estão conseguindo ver direitinho aí o tamanho? O tamanho tá legal, quer que eu aumente mais? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Dá pra ver. Dá pra ver? Se é mais aumentar um pouquinho, não custa nada, né? Então tá aqui, ó. Eu vou precisar do quê? Primeira dúvida. O diâmetro que o cara vai me dar, vai ser inteiro ou vai ser float? E aí? Float. Muito bem, Carolina, float. Porque a medida pode ser 2 metros, 2 metros e meio, 2 metros e 70, 2 metros e 80. Vocês concordam? Muito bem, Hudson. Exatamente, pode ser float sim. Então, deixa eu botar aqui e fazer. Fazer assim que eu... Deixa eu arrastar para cá, que aí eu vejo as dúvidas de vocês. Pelo chat. Pronto. Então tá aqui. Então, o diâmetro é em float, certo? Então, vou botar aqui, ó. Vou botar assim, ó. Diâmetro, vou chamar assim, diâmetro total e diâmetro banheira. Certo? Para diferenciar. Tá joia? O que mais que eu vou precisar? Vou precisar de uma variável para o preço. Não é isso? E vou precisar de uma para área. Eu acho que com essas 4 dá suficiente. Não se preocupe, você... Ah, professor, não sei quantas variáveis eu vou precisar, não. Você pode colocar depois do programa. Um programa não é como feito uma cartinha que você faz todo linear, não. Você pode começar lá para o meio do programa, depois você volta para o começo, depois volta para o final. Fica a seu critério, certo? Então tá aqui, ó. Diâmetro total... Vou pedir aqui, ó, passe float. Vou fazer uma linha só, certo, gente? Prompt. Aqui, ó. Digite o diâmetro da... Vou botar assim, ó, diâmetro total, certo? Que é tanto da borda quanto da banheira. Tá joia? E vou botar aqui, ó, diâmetro da banheira, como sendo o quê? Digite o diâmetro da banheira. Certo? Bom, de posse disso, eu posso bater o raio, né? Então, eu vou botar até aqui assim, ó. Raio total. Vou botar assim, ó, raio total e raio da banheira. Por que eu estou botando essas duas variáveis? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, eu já pedi o diâmetro, então eu posso calcular... Sim, falta eu pedir o preço, né? O preço metro quadrado, né? Então tá aqui, ó, preço igual a passe float. O preço também é do tipo float, concordam comigo? Sim ou não? Sim. Porque é dinheiro, né? Faltou um ponto e vírgula lá no final. Aqui, ó. Digite o preço do metro quadrado.
Certo? Tranquilo até aí? Aí agora é só cálculo. Concordam comigo? Então vamos lá. Então, o raio, eu botei diâmetro da banheira duas, tá certo, raio total. O raio total vai ser quem? Vai ser o diâmetro total dividido por 2. Concorda comigo? O raio da banheira vai ser igual a quem? Vai ser o diâmetro da banheira dividido por 2. Certo? Pronto. Vamos calcular a área aqui. Como é que seria a área da borda? Seria π. Quanto é que vale π? Seria π, né? Mas π eu não tenho π. Eu tenho que botar o valor. Quanto é que vale π? Quem sabe me dizer? Eu botei 3.14. Professor, eu vi que podia usar math.pi para multiplicar por π e math.pi para levar ao quadrado. Pode ser também. Viu, Carolina? Agora, esses Coloquei math.pi... 3.14. Pronto, pode ser... Vamos para o mais simples. É botar 3.14. 3.14, certo? Vezes quem? Vezes o raio total. Mas eu não quero o quadrado, né? Eu podia usar aquela função exponencial. Função exponencial não. Eu podia usar aquele operador de expoente, mas vou fazer a multiplicação normal, certo? Raio total, 2 vezes, menos quem? Menos 3.14, vezes quem? O raio da banheira, ó. 2 vezes, não é isso? Só que eu tenho que botar entre parênteses, tá certo? Tá certo, gente? Não, se bem que ele, sem parênteses ele funciona também. Por causa da precedência e associatividade. Opa, pronto. Ô, professor, Oi. desculpa quebrar a linha de raciocínio, mas já que o senhor colocou para compartilhar a tela, depois de começar a gravar, será que tá gravando a tela? Tá gravando. Eu gravo tudo que aparece no monitor. Beleza. Beleza. Mas obrigado por lembrar. Certo? Pronto. Aí fora daí, falta fazer o quê? É só pegar essa área agora e multiplicar pelo preço, né? Eu vou pegar uma variável, tá, gente? Para chamar de total. Ou então, só valor fica melhor. Valor. Então, eu vou chamar aqui, ó. Valor, o custo, né? O valor vai ser a área vezes o preço. Acabou. Você é só mostrar agora. Document.write. O custo. Ele fala custo é no problema. Deixa eu dar uma olhadinha no problema. O problema. Calcula o preço total da peça. Tá, já que tá preço total, vou chamar preço total. Vou tirar esse valor aqui, vou chamar preço total. Preço total. Tá aqui, ó. Preço total. O preço total é de mais preço total. Pronto. Esse é o problema, gente. Aliás, essa é a solução do problema, né? Dúvidas? Eu só solicitei os raios interno e externo e eu solicitei o operador que o fornece valor de π. Certo, Luciano? Olha só. Você ter pedido os raios, tudo bem, eu considero. Mas você também tem que pensar... Isso é um exercício a mais. É você pensar de maneira para facilitar quem vai usar o programa computador. Para quem vai usar o programa computador, é mais fácil ele medir o diâmetro ou o raio? É mais fácil ele medir o diâmetro, concorda? Se é mais fácil pedir o diâmetro, peça o diâmetro. Aí você faz, o operador forneceu o valor de π. Aí eu discordo, viu, Luciano? Porque o valor de π você já sabe qual é. Se você já sabe qual é o valor, não peça para o usuário digitar. Certo? Se sabe o valor, você usa. Não pede para o usuário digitar. Número de casas.
Não se preocupe com o número de casas decimais, não. O que importa é a solução do problema. Não se importa com o número, esses detalhes, número de casas decimais e tal. Qual é a exatidão da conta. Não se preocupe com isso. O que interessa é a lógica do problema, que é essa daí. Assim, a pessoa faz, professor, não fez do jeito que o senhor fez, não. Eu fiz algumas coisas ligeiramente diferentes. Tudo bem. Mas o núcleo da questão está aqui. Qual é o núcleo da questão? É você pegar uma área, menos a outra área, calcular essa área, você multiplicar pelo preço e mostrar. Esse é o núcleo da questão. Se você pegou pelo diâmetro, pegou pelo raio, não tem problema. O que me importa é isso aqui, ó. Você calcular a área correta e você calcular o preço total em cima da área. Π igual a 3. O bom seria 3.14, né? Pelo menos. Mas, estou aceitando. Mas por que não botar 3.14, já que é o computador que vai fazer? Entende? Eu poderia botar 3.1415, que seria dar uma precisão maior. Mas não precisa dessa precisão toda. 3.14 já era suficiente. Aí você quer arredondar para 3, mas é o computador que vai fazer a conta. Não, mas você sabe quanto é, Luciano. Se você já sabe que é 3.14, já bota no programa 3.14. Você já sabe, bota 3.14. Tá certo? Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Essa questão foi fácil ou foi difícil, hein? Diz pra mim aí, ou fala ou escreve no chat aí se foi fácil ou difícil. Depois que você vê ela resolvida, você achou fácil ou achou difícil? Foi complicado para entender no início. No início foi meio difícil de entender, professor, mas depois que eu peguei a lógica, que era só fazer a área da maior e depois subtrair a menor, ficou mais fácil. Isso foi um problema real, gente. Foi um problema realíssimo. Rafael, eu só pensei que a borda ela iria contornar a banheira toda e iria considerar 3 dimensões. Não, que ela ia contornar a banheira toda, tudo bem. Agora 3 dimensões não, Rafael. Sabe por quê? Porque o cara, quando vai fazer a peça, ele não cobra pela espessura do granito. Ele cobra pelo quê? Ele pega é como se fosse uma pedra já cortada do granito, certo? Com a espessura lá já correta, que ele cobra pelo preço do metro quadrado daquela espessura, daquele granito, e ele só corta pela área, entendeu? Se você quiser comprar a peça lá, a pedra lá, ele vai dizer assim, ó, se você quiser comprar de mim, só a pedra é tanto. Agora, se você quiser que eu corte ela, faça alguma coisa, aí o metro quadrado muda o valor, muda para tanto. Agora eu corto do jeito que você quiser. Se quiser um redondo eu faço, se quiser um quadrado eu faço, se quiser um triangular eu faço, se quiser um desenho mais rebuscado eu faço também. Aí o preço quadrado é X, porque é o trabalho de eu cortar a pedra. Mas não tem volume não, tá? O volume já vai no preço da área no metro quadrado da peça. Certo? Qual foi a outra questão que vocês tiveram dúvida? A da bandeira. Da bandeira não, a da média relativa, professor. Pronto. Média relativa. Esse aqui é mais fácil ainda. Você sabe calcular a média da turma, sim ou não? Inclusive a gente já fez até aqui em sala de aula, não sabe? Sim. Pronto. Como é que faz a média relativa? É só você pegar a média do aluno e dividir por quanto? Pela média da turma. Pela média da turma, gente. Depois eu multipliquei por 100, já que é a porcentagem. Pronto. Eu multiplico por 100 para pegar a porcentagem. Professor, essa sugestão só me atrapalhou mais. A sugestão atrapalhou mais, foi? Eu fiquei encucado com essa sugestão, pô. Porque eu não vi como, tipo assim, eu não... Peraí. Mas não precisa calcular questões que já sabem. Já sabem o quê? Teria sido melhor se não tivesse isso. Já sabe o quê, Carolina? Vocês acham melhor que eu tirar a sugestão, gente? Se vocês acham melhor, eu tiro a sugestão depois. Tá, se você já sabe a média da turma, eu também aceito, não tem problema. Agora, o que eu queria saber é que se você entendeu que era para fazer o quê? Pegar a média do aluno e dividir pela média da turma. Entendi.
Eu considerei que, como ela já Professor, sabia a média da turma, ela também já sabia a média do aluno. Aí eu só pedi para ela me dar o valor da média da turma e a média do aluno e coloquei essa fórmula aí, da média do Também aluno dividida estou pela turma e considerando depois multipliquei por também. 100. Estou considerando eu também. fiz assim também. É porque eu só tinha viajado nessa parte da barra de chocolate, professor. Não viajou, foi. Fiquei... Ó, um terço da barra de chocolate é a média, né? 33% do total dessa barra. Eu não sei se a sugestão ajudou mais do que ou atrapalhou. Às vezes eu boto uma coisinha achando que vai ajudar, mas ela atrapalha mais do que ajuda. Eu meio que fiz regra de 3. Pode ser também, Carolina. Ajudando meus dois para saber que era para multiplicar por 100. Um terço dá 0,33. Exatamente, Caio. Eu já botei para ir para dar 33%. Eu dividi diferente. Como é que você dividiu, Fredson? O aluno pela sala toda. Mas aí seria a média da sala toda, né? Mas aí você bota no programa e diz assim, qual a média da sala? Não precisa você calcular a média de toda a sala. 1/15? Não, mas não vai ter média 15 na sala não, Fredson. A média só vai ser de 0 a 10. Multipliquei a média do aluno por 100 e dividi pela média da turma. Também era a mesma, Carolina. A matemática é uma só. Você dividir pela média e depois multiplicar por 100 dá a mesma coisa. Viu, Carolina? Tá certíssimo também. Agora já esclareceu melhor a da terceira? Ou vocês querem que eu faça a terceira? Quem mais que teve dúvida aqui? A quarta é parecida com a da primeira, né? Se você sabe calcular a área, a tampa, quanto é que é a tampa? Pi r ao quadrado, não é, gente? Pi r ao quadrado multiplica pelo gasto do metro quadrado, 2,50. É mais fácil ainda do que a primeira. Essa é da eleição. A da bandeira do Japão. A bandeira do Japão, certo. A oitava. Diz assim, ó. Uma fábrica especializada na confecção de bandeiras recebeu uma encomenda para fabricar bandeiras do Japão. Para fabricar essa bandeira, ela corta um retângulo branco e um círculo vermelho, cujo tamanho deverá ser de 1/3 da área do retângulo branco. Certo? A seguir, ela costura o círculo vermelho no centro da bandeira branca. Assim, sabendo dessas informações, desenvolva um programa que solicita as medidas em metros quadrados de uma bandeira, o preço do metro quadrado de cada tipo de tecido e a quantidade de bandeiras a ser fabricadas e retorna o custo total dessa encomenda. Certo? Aí repara, você vai pedir as medidas do retângulo, certo? Da bandeira do retângulo branco. Aí o cara vai dizer assim, sei lá, 2 por 3. 2 metros por 3 metros. Aí dá 6 metros quadrados, não é isso? 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Se o círculo vermelho é 1/3 da área do retângulo branco, é só pegar esse retângulo branco e dividir por 3. Aí eu vou ter a área do quê? Do círculo vermelho. Certo? Tendo a área de cada um, o que é que eu faço? Multiplico pelo preço de cada um correspondente, cada um preço do tecido branco e o outro preço do tecido vermelho. Aí eu vou ter o custo de metro quadrado de cada bandeira e depois só multiplicar pelo quê? Pelo total. Que é o número de bandeiras a serem fabricadas. É melhor fazer, né, gente? Essa questão. Sim, professor. Vou fazer ela então. Vou fazer ela aqui. Bandeira Japão. Script. Opa.
Então tá aqui. Então eu vou precisar do quê? Quais as variáveis que eu vou precisar? Deixa eu ver aqui. Aí você fala assim, eu vou precisar de raio raio do círculo vermelho, alguma coisa, não. Porque um raio não sei o que é 1/3 do retângulo branco. O tamanho vai ser 1/3 da área do retângulo branco. Então já sei qual a medida. É só pegar o retângulo branco e dividir por 3. Certo? Então tá aqui, ó. Eu vou precisar aqui, ó, largura e comprimento. Isso do retângulo branco. Certo, gente? O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar assim, ó, preço branco, do tecido branco, e preço vermelho. Certo? Vou precisar de quanti para saber a quantidade de bandeiras, e vou botar total para saber o custo total que vai me custar. Certo? Então tá aqui, ó, largura. Vai ser float ou vai ser inteiro? Quem quiser fazer com passe int, tudo bem. Quem quiser fazer com passe float, também tudo bem. Certo? Vocês acham melhor que eu fazer com passe int ou passe float? Porque aí, se fosse passe int, você está assumindo que sempre são medidas inteiras, certo? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Eu vou fazer com passe float, tá certo? Passe float. Prompt. Na dúvida vai de quê, gente? Na dúvida vai de Passe float. passe float. Eu só botei paciente na quantidade de bandeiras. Exatamente. Aí, na quantidade de bandeira, é passe int, viu, gente? Não faz sentido ser passe float lá, não. Eu vou olhar esse tipo de coisa, vou olhar esse tipo de coisa também, viu? Se você está usando passe int, passe float, nos contextos certos. Tá aqui, ó. Digite a largura. Largura. Comprimento. Passe float. Prompt. Digite o comprimento. Certo? Tá joia? Quanto e a quantidade, né? Então tá aqui, ó. Passe int. Digite a quantidade. Agora eu vou precisar dos preços, né? Tanto o preço branco quanto o preço vermelho, né? Então tá aqui, ó. Preço branco. Passe float, né? Aqui. Pronto. Digite o preço do tecido branco. Preço vermelho. Digita o preço do tecido vermelho. Certo? O que mais que vai precisar? Mais nada, né? Então tá aqui, ó. Vou precisar de vou botar mais uma variável aqui. Vou botar mais duas. Uma eu vou chamar de área branca e a outra área vermelha. Certo? Então tá aqui, ó. A área branca vai ser quem? Vai ser largura vezes comprimento. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Dúvidas? Quem vai ser a área vermelha, gente? Vai ser 1/3 da área branca, não é isso? Então, eu vou pegar a área branca e dividir por 3. Não é 1/3? Vocês concordam comigo? Até aí? Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar assim, ó, total. Quem vai ser meu total? Vai ser o quê? Vai ser área branca vezes quem? Vezes o preço do branco. Mais quem? Área vermelha
vezes o preço da área vermelha. Opa, preço vermelha. Isso tudo vezes quem, gente? Quem sabe me dizer? Vezes a quantidade. Concordam aí comigo, gente? Isso, vezes quanto, viu, Hudson? Aí no final é só fazer o quê, gente? Só mandar mostrar o total. Então tá aqui, ó. Document.write. O total é total. E aí, foi fácil ou foi difícil, gente? Eu não faço questão difícil, eu faço questão trabalhosa. Aí que é trabalho é. Isso, porque você vai ter que digitar isso aqui, você vai ter que escrever tudo isso aqui e tal. Porque tem muitas informações para ser solicitada. Tudo bem, dá um trabalhinho de fazer. Mas difícil não é não. Ó, na prova vai ter que escrever isso aqui tudinho para mim, viu? E é, professor, e é. Vai ter que escrever isso aqui tudinho, meu amigo. Eu quero show me the code, mostra o código. Ô, professor, Oi. na avaliação, o senhor vai considerar mais a lógica que a gente usou e, tipo, como a gente tá colocando o código? Ou, tipo assim, se a gente errar, tipo assim, aí onde tá document.write, se eu errar, se eu esquecer de colocar esse ponto aí, por exemplo, você vai tirar uma Perde um pontuação pouquinho, do mas não ponto? perde muito não. Entendi. Eu vou olhar tudo. Tudo que você escrever eu vou considerar. Até se você escrever seu nome correto, já estou considerando. Beleza. Tudo que você escreveu eu vou considerar. Nem se preocupe. Tudo. Aí você fez, Fabrício, eu fiz a conta toda certa, esqueci de multiplicar pela quantidade. Aí beleza, vai perder mais ponto porque foi no ponto da lógica, né? Mas o resto eu vou considerar alguma coisa. É, tipo, se eu escrever ali preto branco, em vez de eu colocar o B maiúsculo, eu colocar um B minúsculo. Aí, tipo, como erro de Não, lógica... isso aí eu não vou considerar não. Não? Então, beleza. Isso aí é besteira. Essas besteirinhas assim eu não vou... Eu botei o nome L, em vez de largura L, C comprimento, PB, PV, Q, T. Você vai tirar ponto por causa disso, Fabrício? Não vou não. De jeito maneira. A lógica estando correta, meu patrão. Isso aí eu não vou nem... Eu boto assim, eu estou escrevendo dessa forma, que é para você se acostumar a gente, quando desenvolve programas, no mundo real, como é que a gente faz? A gente escreve desse jeito. A gente faz desse jeito, Fabrício, a gente faz desse jeito, meu amigo. Que é para o programa ser fácil de ser lido. Um programa tem que ser fácil de ser lido. Não só por você, mas por uma terceira pessoa que pegar esse programa depois. Tem que ser organizado. Tá vendo que o programa está todo alinhado, tá todo bonitinho, tudo certinho. Não tem muito cálculo um por cima do outro. Tem que ser simples, tem que ser limpo, tem que ser fácil de ser lido. Principalmente isso, tem que ser fácil de ser lido. Dúvidas? E mais alguma? Essa do fertilizante, foi fácil ou foi difícil? A nona. Muita gente também se enrola nessa nona aí, viu? Mais ou menos. Vou dar uma pista, certo? A nona é assim, ó. Não é 3 partes de nitrogênio, 2 partes de potássio e 1 parte de fósforo? Se você somar tudo, dá quantas partes? Não dá 6 partes? 5. Não, mulher. 6? 6. 3 de nitrogênio, 2 de potássio, mais 1 de fósforo dá 6. Realmente, eu juro que eu sou meio errado. Pois é, são 6 partes. Aí o que você faz? Você pega a quantidade que ele vai dar, que é em quilos, pega a quantidade, divide por 6 e depois multiplica. Um por 3, outro por 2, outro por 1. Só isso. Por que não é assim que a gente faz com fração? Eu peguei o todo, dividi por 6 partes iguais. Aí eu digo, ó, 3 partes vai ser disso aqui, 2 partes disso aqui e 1 parte do outro. 3 de Sim, nitrogênio. foi isso, foi falta de atenção minha. Eu dividi por 5 e multipliquei, entendeu? Aí é falta grave.
Errou na lógica. Uhum. Aí tira uns pontinhos a mais aí, né? Prestar atenção, Laurinha. São 6 partes. Você consegue ver que são 6 partes, Sim, Laura? sim, foi falta de atenção mesmo, foi por besteira. Usei essa lógica, eu só somei errado na hora. Eu multipliquei pelas partes iguais, mas dividi errado. Mas dá uma pena de fazer isso, mas infelizmente vou ter que cortar. Pontinhos se perdem. Tá tranquilo. Pontinhos se perdem. Mas o importante é você aprender. Mais alguma dúvida, gente? Sim, essas atividades que a gente está fazendo, vai valer ponto ou vai ser na prova 0 a 10 mesmo? Claro que vai valer ponto. Mas a prova vai valer 0 a 10 também, né? Não. Eu estou pensando aqui num peso aqui para a prova ainda. Talvez eu faça 30, 70. A prova valendo 70% e essa lista valendo 30%. Beleza. Deu para entender? Essa lista vai valer ponto, vai valer ponto. Primeiro porque é bom para você treinar para a prova, né? E tem que valer um esforço de vocês também, né? Então eu levo isso em consideração também. Agora, essa lista aqui, eu vou corrigir na Vera, viu? Não vou ser bonzinho como nas outras não, viu? Que é já para vocês começarem a se acostumar com o peso da mão. Ô, professor, Diga. sobre a correção dessas fichas, a gente vai ter um espaço para conversar com o senhor sobre a correção? Tipo assim, um ponto que o senhor colocou como errado, a gente tem como... Claro, tipo, meu querido. Tem meu e-mail à vontade aí para vocês. Ah, beleza, certo. Tem à vontade. Ó, para quem não sabe meu e-mail, esse aqui, ó. Fabrício. Pode mandar e-mail à vontade. Massa, massa. Eu, no máximo, levo um dia para responder, tá certo? Porque às vezes tem outras atividades que eu estou fazendo, mas geralmente eu olho e-mail várias vezes por dia. Aí eu não demoro muito para responder, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail. Tem aluno aí que já mandou, professor, eu estou com dúvida nisso, professor, eu estou com um problema nisso aqui, eu já respondi. Normalmente eu respondo rapidinho. Certo? Quiser mandar alguma dúvida lá no... Quando a gente faz comentário, também lá no Classroom tem um espaço para a gente fazer comentário. Se quiser fazer comentário lá também, fica à vontade também para fazer. Porque quando você faz um comentário no Classroom, eu recebo um e-mail dizendo, ó, tem um comentário lá no Classroom. Aí eu vou lá e respondo. Certo? Alguma dúvida mais aí, gente? Sim, não, talvez mais ou menos. Essa do custo da viagem foi tranquila de fazer? Atos, acho que falou da sexta, professor. Ah, foi. Desculpa, Atos, eu não vi não. Estou vendo agora, a sexta. A sexta. Em uma determinada empresa, um vendedor ganha um salário base. Sobre esse salário base, há um desconto de 9% referente a impostos e o mesmo ganha uma comissão de R$ 20 por cada produto vendido. Então, veja só. Como é que você faz para calcular 9% de desconto? Você calcula o imposto, né? Como é que calcula o imposto? É o salário base vezes 0,09. Cuidado para não botar 0,9. 0,9 é 90%. 0,09 é 9%. Certo? Aí você calcula o imposto, já calculou o imposto. Como é que você calcula o desconto? Você pega o salário base menos o imposto. Certo? Ou você pode fazer já direto fazendo quanto? Multiplicando por 0,91. Já pegaram isso também? Você já pode fazer a conta direta. Mas não quero complicar muito a cabeça não. Certo? Aí R$ 20 por cada produto vendido. Aí o que, é que você tem que fazer? Você tem que solicitar a quantidade de produtos que foram vendidos e multiplicar a quantidade de produtos vendidos por 20. Para fazer o quê? Para somar. Porque é uma comissão, não é isso? Ele está ganhando a mais. Aí o problema diz assim, ó, além disso, um vendedor pode pedir um adiantamento, vale, que deverá ser descontado no final do seu salário. Aí você tem que pedir qual é o valor do vale. Qual foi o valor do vale do funcionário? Para você, no final das contas, você tem que subtrair esse vale. Com base nessas informações, desenvolva um programa que calcule quanto o vendedor dessa empresa ganhará no final do mês. Então, é simples. É só você fazer o salário base, menos o imposto, mais comissão, menos o vale. Ô, professor, Oi.
Teria como fazer esse daí usando o if ou else? Tipo assim, se o cara colocar vale, aí é uma coisa. Se não colocar, aí é outra. Poderia, mas não tem necessidade, não. Sei não, né? Não. Eu botei, tipo, eu coloquei no prompt, né? Digite o valor do adiantamento solicitado pelo funcionário. Digite 0 caso ele não tenha pedido. Pronto, pode ser também. Pode ser também, tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. Vocês querem que eu faça essa aqui? Ou não precisa? Cadê? Atos. Quer que eu faça? Atos. Pode fazer? Façam. Então é assim, ó. Cadê? Tá aqui. Bom, o nome do problema é calcular salário. Então tá aqui. Calcular salário.html. Então tá aqui. Eu vou precisar das variáveis. Vou botar como salário, que é o salário base dele. Vou colocar comissão, imposto. O que mais? Vale e total. Vou precisar dessas variáveis, certo? Tá aqui, salário. Salário, ele vai informar, né? Salário é do tipo float. Então tá aqui, ó, passe float, prompt, digite o valor do salário. E vou pedir para digitar o vale, né? Vale. Passe float também. Digite o valor do vale. Vale ou adiantamento, tá? Fica a critério de quem quiser escrever o programa aí. Certo? Então, finalmente, aí vai ficar como? Faltou os produtos que ele vendeu. Sim, é quantidade de produtos. Obrigado. Quanti para quantidade de produtos. Quanti. Aí a quantidade vai ser de que tipo? Passe float ou passe int? Int. Passe int. Prompt. Digite a quantidade de produtos vendidos. Aí agora, faço como? Vou calcular o imposto. Como é que é o imposto? Não é 9% em cima do salário? Então é salário vezes quem? 0,09. Cuidado com isso. Certo? Quem vai ser meu total no final das contas? Vai ser quanto? Vai ser o salário. Cuidado com a ordem disso aí, que a ordem importa, viu? Eu não posso fazer, por exemplo, comissão, menos salário, menos imposto, não. Tem que ser a ordem importa. É salário menos o imposto, mas aí falta calcular a comissão, né? Quanto é que vai ser a comissão? A comissão vai ser igual a quantidade de produtos vendidos vezes quanto? Vezes 20, não é isso? Mais a comissão menos o vale, não é isso? Cuidado para não botar... Ó, o que muita gente erra nesse tipo de programa é fazer assim, ó. Pega salário, aí bota aqui assim, ó. Em nome de Jeová, não faça isso não. Professor, mas aí como é soma e subtração, influencia no resultado? Influencia. Nesse caso, influencia. Vou dizer por quê. Porque se você pegar isso aqui, imposto, mais comissão, mais vale, isso aqui vai dar um valor menor que o salário. Aí quando você subtrai de salário, vai dar um valor negativo. Ah, sim. Eu botei salário, mais comissão, menos imposto e menos vale. Dependendo da ordem, tudo bem. Mas cuidado para não botar salário no meio, no final, porque aí senão ele vai dar um valor negativo. Beleza. Certo? O professor, mas, eu fiquei com uma duvidazinha nesse daí. Pois Mas, não. tipo assim, por exemplo, o cara botar um vale muito
muito grande, maior que o salário mais a comissão. Mesmo assim vai dar um valor negativo. Não, tudo bem. Aí significa que o cara está devendo muito mais salário para o imposto. Tudo bem. Mas, no geral, o vale é um valor maior é menor que o salário, né? Sim. Eu não acho Certo? que ele possa pegar um adiantamento maior do que o salário dele. Rapaz, depende da empresa, viu? Mas assim, no programa não ia dar problema, Se né? ele, Aí se eu ele vou tiver ter um que chefe dar- bonzinho, de repente o chefe libera para ele aí esse adiantamento, não sei. Mas a lógica correta é essa daqui, viu? Porque olha só, no mundo real, o que é que ia acontecer? Eu ia verificar se o vale não fosse maior do que o salário, entendesse? Eu não ia permitir esse tipo de coisa, mas eu não estou preocupado com isso no momento. No mundo real, eu vejo tudinho, vejo com todo carinho. A quantidade do vale, total do salário, daquele mês, que não possa valer, por exemplo, eu posso fazer um vale, posso, mas esse vale não pode passar de 30% do valor do salário que o funcionário recebe. Depende da regra da empresa e tudo mais. Tal. No mundo real é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas funcionam. Mas eu estou simplificando ao máximo o problema. Entendeu? Você tem que entender as características da empresa, tem que entender, fazer aquela questão daquela análise, né? Você não tem que analisar como é que funciona uma empresa, você tem que analisar. Você vai perguntar pro cara, ó, como é que é esse vale aqui? O cara pode fazer um vale de qualquer valor, ou até o salário dele, aí ele vai dizer, não é qualquer valor não vale não. No máximo, sei lá, é um valor fixo, no máximo R$1.000 de vale, ou no máximo 30% do salário dele, ou no máximo, sei lá, R$50, ou no máximo a quantidade de comissão que ele ganhou. Cada empresa tem sua regra. Você tem que descobrir qual é a regra daquela empresa e fazer o programa refletir o mundo real. Deu para entender aí? Aí eu estou simplificando bem muito. Na simplificação da simplificação, o problema é assim. Aí falta só fazer o quê, hein, gente? Mostrar o final, né? Mostrar o total, né? O salário a ser pago é de mais total. Certo, gente? Dúvidas? Essa foi fácil, não foi? Ou foi difícil? E aí, mais alguma? Não, pessoal, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu só podia fazer um dessa só para saber se tá certo. Fazer o quê? A última questão. A última questão? Tá. A última questão. Você quer que eu faça ou quer que dê a dica? Fazer mesmo já tá feito. Já tá feita? Se já tá feita. Só para saber se tá mais certo do que errado. Tá, eu vou dar a pista, certo? Eu não gosto de entregar tudo de bandeja também não. Mas se no final você quiser que eu faça, eu faço. Certo? Nem pode alterar porque foi até 7 meses, exatamente. Já botei de propósito. Mas pode entregar depois, né? Aí entregando depois, aí já tem corte de pontuação, né? Tá aqui, ó. Na cidade de Garanhuns, Pernambuco, há uma casa de shows chamada Metroplaza. Nesse local, esse também é um problema real, viu? Nesse local, há um bar que vende cerveja em lata durante os shows. O proprietário do estabelecimento sabe que para cada lata de cerveja vendida, 55% do preço refere-se ao custo de compra do produto. 55%, gente, é quanto? É 0,55%. 25% refere-se a impostos. E o restante é o valor do seu lucro. Quanto é que falta, hein, gente? 20%. 20% é do lucro. De parte dessa informação, desenvolva um programa que solicita o preço de venda em reais de uma lata de cerveja e a quantidade de latas vendidas durante o show. Exiba o usuário total referente ao custo do produto em reais, o total em impostos em reais e o total do lucro proprietário em reais. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da latinha, não é isso? Multiplico pela quantidade que foi vendida, quantidade de latas que foi vendida. Aí dela eu tiro 55%.
Como é que eu faço? Eu pego o total vezes 0,55. Depois pego o imposto, faço 0,25. E o lucro vezes 0,20. Aí depois só manda mostrar cada um. Eu não tive essa sacada do 0,20 do lucro. Eu fiz que o lucro era igual ao valor obtido, menos, entre parênteses, né, valor do imposto mais custo da cerveja. Pode ser também. Pode ser também. Sem bronca. Matemática é uma só. A matemática é uma só. Dúvidas? Ainda assim quer que eu faça? Eu faço. Mas eu quero forçar vocês a quebrar a cabeça, a pensar. Ó, de 0 a 10, essa lista foi fácil ou foi difícil? De 0 a 10, diz pra mim aí. Escreve aí no chat só pra eu ter uma. Professor, eu acho que foi mais ou menos. De 0 a 10. 7 de 10. 7 sendo muito difícil ou 7 sendo muito fácil? 6, 9. Mediano. Não, 7 a 10. Eu quero de 0 a 10. 0 a 10. Mediano não vale não. 7 de 10. 6 de 10. Professor, 6 de nota 10. 6 também. Nota 6. Eita, foi mal, perdi a linha de raciocínio aqui. Isso aí que você falou é o quê? Pra dizer uma nota do exercício? Não, de dificuldade dessa lista, de 0 a 10. Sendo 0, muito fácil, e 10, muito difícil. Pô, levando em conta que são 10 questões, eu acho que eu achei 3 difíceis. Então, 3 de 10. Não, cara, é 7 de 10. Não. Ah, não, eu achei- sim, 7, tu achou 7 É. fáceis, né? Ah, então desculpa, é 3 de 10, então. E se eu disser pra vocês que essa lista daí foi tudo de questão de prova que eu fiz? Quantas horas? Dá pra tirar 6. Quantas horas na prova? Pronto. Hã? Agora, claro que eu não vou botar 10 questões na prova, né? Na prova eu não vou botar 10 questões, né? Vou botar 5. Olha, nesse Então, caso, só quer dizer que vai ser nesse nível. Sim, vai ser nesse nível. Ah, tá bom. nesse caso aí a dificuldade aumenta, porque a maioria eu pesquisei as fórmulas na internet pra conseguir fazer. Não, mas Peguei a aí... lógica. Sim, mas aí o que acontece? Eu tô entendendo que no máximo vai ter matemática do ensino médio aí. Você tem que saber. O raio de um círculo. Não, isso aí foi de boa. Tá entendendo? Uma regra de 3 simples. Calcular uma porcentagem que a gente já viu aqui na aula. Isso você tem que saber. Foi mais a média relativa, na verdade. Pronto, aquela Que média bom. relativa eu ainda botei a sugestão. Então vamos Foi da continuar média nesse conteúdo relativa, de eu ter compliquei um provas. pouquinho, porque a sugestão, pra mim, eu não entendi nada também da sugestão. Eu consegui fazer. Mas a Conseguiu. sugestão não me ajudou, não. Ajudou não, né? Eu viajei com a sugestão. Teve gente que disse que gostou, teve gente que disse que não gostou. Tá polêmica essa sugestão aí. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Mas Sim, isso aí foi professor. tudo questão de prova que eu botei. Quanto E aí? tempo, mais ou menos, o senhor dá pra fazer a prova? Horário das aulas. Então, 1h30. Aí, normalmente, você coloca quantas... Eu calculo assim, olha. Eu calculo assim. Se você estudou para a prova, você tem que saber fazer a prova eu calculo assim, um aluno que assistiu todas as aulas, fez todas as listas de exercício, ele vai conseguir fazer a prova em 45 minutos. Aí eu dou 2 aulas para você fazer, ou seja, 1h30. Eu faço uma prova de 45 minutos no máximo para você fazer. Então você vai ter o dobro de tempo para você fazer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Mas quantas questões normalmente que o senhor coloca? Normalmente 5. Beleza. Não mais que 5. No caso, 5 códigos diferentes, né? É. Professor, veja só.
A nossa prova, assim, do seu planejamento, o senhor acha que a nossa prova vai seguir esse conteúdo ou o senhor vai introduzir mais conteúdo? Não, eu vou introduzir mais conteúdo. O senhor acha que no seu planejamento... Vou introduzir mais conteúdo. Ok, então o senhor acha que na nossa prova a gente vai ter mais conteúdo que isso, né? Sim. Mas não muito mais. Inclusive, eu estou até com conteúdo novo para dar para vocês. Eu ainda não dei conteúdo novo porque eu estou resolvendo essa lista com vocês. Porque eu acho muito importante resolver questões com vocês. É fundamental resolver questões com vocês. É fundamental. Yasmin, essa terceira questão aqui, eu já dei a sugestão. Mas eu vou repetir, tá? Essa terceira questão aqui, você vai pegar a média do aluno e dividir pela média da turma. Depois multiplicar por 100. Sim, eu estava explicando para o Luciano, que ele perguntou antes. Certo. Então, Luciano, também, você vai pegar a média do aluno, dividir pela média da turma e multiplicar por 100. Por que multiplica por 100? Para dar em porcentagem. E por que dividir uma pela outra? Porque é assim que eu calculo uma relação de um pelo outro. Eu vou pegar a da turma e dividir pelo total, que é a média da turma. Tá certo, André? Já que você vai ter que sair de novo. Ô, professor, né? Nessa da média da turma, no caso, o senhor falou lá no problema que a professora já sabia a média da turma. Sim. Eu poderia, no programa, não pedir para o cara digitar a média da turma e deixar lá como uma variável? Sim, mas qual seria a média da turma? Aí a professora ia botar. Aí para cada programa, aí toda vez que a pessoa for executar e tem que alterar o programa, não, né? Entendeu qual é o problema? Entendi. Aí toda vez que a média da turma agora é outra, aí você tinha que alterar o programa. A ideia não é alterar o programa, é só alterar os valores que vai dar entrada. Deu para entender aí? Mas se você colocar uma média na variável lá, eu vou considerar, mas vai perder uns pontinhos. Mas vou considerar. Certo? Mais dúvidas, pessoal? Não? Nenhuma? Então, beleza. Então, por hoje só, tá certo, pessoal? Vou fazer a chamada, tá certo? Dê só um minutinho aqui para eu... Beleza. Oi?